Sabia que o PIB per capita português em 2020 foi igual ao de 2005? Entre o fim da Segunda Guerra Mundial e 1974, o nosso PIB per capita passou de cerca de 30% para mais de 50% do PIB per capita dos países mais ricos. Entre 1974 e o fim do século XX, o país viveu episódios de aproximação que, ainda assim, apenas permitiram uma ligeira convergência com os países mais ricos. Portugal gerou déficits externos de 10% do PIB ao ano entre 1995 e 2010. Foi isso que a intervenção da Troika quis resolver. Com a Troika, houve mudanças institucionais profundas. Desapareceram 30% dos organismos estatais e 20% dos cargos públicos. Extinguiram-se mais de 1000 freguesias, foram reorganizadas empresas públicas e outras foram privatizadas. A seguir, a recuperação foi tão fraca que em 2020 éramos mais pobres do que em 2010. Um cenário incompreensível quando vemos o capital intelectual e o desenvolvimento tecnológico do país. Em consequência da pandemia, em 2021 atravessámos outra crise profunda. Bem-vindos à Praça da Fundação, em formato virtual, em tempo pandémico, mais uma vez, para lançar um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Neste caso, uma reedição com um capítulo importante a acrescentar ao livro que tratamos aqui nesta edição. Falamos de A Economia Portuguesa, as últimas décadas, de Luciano Amaral, especialista em História Económica, professor na Nova School of Business and Economics, um livro que, nessa parte final, nesse capítulo de atualização, fala-nos de 2011 a 2021, no fundo, a intervenção da Troika, depois também a geringonça e redundante também na pandemia. Altos e baixos da economia, vamos saber o que trouxeram de novo ou não, face àquilo que estava para trás, numa conversa conta ainda também, para além do autor, com duas economistas, Susana Peralta, da nova SBE, e também Clara Raposo, presidente do ISEG. Bem-vindos, vamos começar a nossa conversa. Luciano, como é que uma década tão agitada não muda os fundamentos da economia portuguesa, nomeadamente a questão da baixa produtividade estrutural? De facto, aconteceu muita coisa nesta década, mas foram, enfim, podemos dizer que a intervenção da Troika procurou resolver um problema de curto, não se pode dizer de curto prazo, mas um problema premente, que era o desequilíbrio externo da economia, mas incluía um plano de redesenho da economia portuguesa que presumivelmente a faria mais competitiva. Quem lê o livro poderá perceber que eu sou um bocadinho cético em relação a esse género de abordagem, aquelas enormes listas de coisas que é preciso fazer para que a economia se torne mais competitiva e, portanto, a intervenção da Troika, que tinha um objetivo, o tal objetivo imediato de resolver o desequilíbrio externo e alterar as condições estruturais da economia, eu acho que não conseguiu, ou tenho dúvidas que tenha conseguido fazer isso, pelo menos nesta... Não, resolveu o problema externo, isso pelo menos temporariamente, veremos se no futuro se volta a acontecer algo semelhante, mas, digamos, as condições estruturais não me parece que tenham sido alteradas de uma maneira tal que eu esteja agora otimista sobre um futuro muito positivo. O problema dessa lista de lavandaria tem a ver com os ingredientes que lá foram colocados ou a forma como foi cozinhado. No fundo, poderia estar bem intencionado, mas pode ter sido mal implementado, ou de todo faz sentido uma intervenção desse género numa economia como a nossa? Entramos aí num campo um bocadinho complicado, isto é, nós estamos numa união monetária. Uma união monetária exige várias coisas, seja circulação de fatores, trabalho, capital, etc. Ou, sabendo nós que esta é uma união, digamos, incompleta nesses... Os economistas usam aquela terminologia da união... como é que é? Os economistas podem ajudar. Não, é a união monetária ótima, não é? Sim, zona monetária ótima. E isso não acontece. Não há uma circulação fácil dos fatores de produção e, portanto, um complemento que existe, e existe mesmo em zonas monetárias que são mais completas do que o euro, são as transferências orçamentais, não é? E, portanto, isso é por isso que eu lhe digo que entramos aqui numa dimensão um pouco mais complicada, no sentido em que, se isso acontecesse,
se houvesse, seja uma circulação mais fácil dos fatores ou transferências, a intervenção da Troika, tal como foi desenhada, não deveria acontecer. A intervenção da Troika, tal como foi desenhada, foi como sendo um país que não fazia parte de uma União Económica e Monetária e que precisava de uma intervenção para resolver problemas estruturais, como se fosse um país que isolado, que não fazia Sim, parte como se a Califórnia um dia tivesse pedido ajuda ao FMI. A Califórnia é um mau exemplo porque é contribuinte líquido, mas... Exato, mas nos Estados Unidos, o no Alabama, contexto por dos Estados exemplo. Unidos, não é? E, portanto, este é um pouco o problema. Portugal foi olhado como sendo, sei lá, um país como a Argentina, com uma crise externa, uma crise económica que é preciso resolver. E porquê que o pós-Troika não compensou isso? Porquê é que o pós-Troika não compensou isso? Só para acabar ainda um bocadinho esta parte. É porque uma intervenção como aquela que existiu é uma intervenção com condicionalidade, que foi uma coisa que se falou muito. As transferências orçamentais dentro de uma união, de uma zona monetária ótima, digamos assim, não exigiriam condicionalidade. Era aquilo que acontecia antigamente em Portugal, digamos, se o Porto estava a passar por uma crise e Lisboa uma fase positiva de crescimento económico, automaticamente, pelo orçamento, haveria transferência, haveria mais desemprego no Porto, menos aqui, mais impostos cobrados aqui, menos lá, automaticamente haveria uma passagem sem que houvesse condições. E, portanto, esse é o problema deste género de intervenção. E esse é um aspecto. Depois, porquê é que aquilo que se tentou fazer não terá resultado em grande coisa? Perguntou se seria ou não seria bem intencionado. Eu acho que é bem intencionado no sentido em que, digamos, as restrições que existiram naquela altura e que existem àquilo que é possível fazer numa economia como a nossa, acho que sim, foi bem intencionado. Pode haver problemas de desenho, de concepção do que é que se pode e não pode fazer, mas eu não acredito que o FMI, a União Europeia, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu estivessem mal intencionados. Eles queriam resolver um problema. A questão é que as restrições existentes, digamos, no contexto institucional em que Portugal está inserido, são muito difíceis de ultrapassar. E, voltando à primeira parte da questão, a União Europeia não quis e ainda não quer assumir que existam transferências automáticas entre zonas em crise e zonas... E, portanto, se não quer, isso é um problema básico. Que resta, que fica de trás, que vem de trás. E, portanto, se não quer assumir isso, problemas como este inevitavelmente vão voltar a ser lidados desta maneira. Susana Peralta, a mesma questão relacionada com a última década, sendo que o Luciano sublinha também que a avaliação também propriamente da intervenção de 2011, ainda não temos todos os dados ou a capacidade total de entender na sua globalidade. Provavelmente até ficarão, embora tenha ficado um rastro negativo na sociedade, mais talvez do que na economia, mas na sociedade portuguesa, a intervenção da Troika não é propriamente o melhor momento do espírito nacional. Aquilo que pergunto é se esta década podia ter corrido de outra forma, tendo em conta o ponto inicial, que é a intervenção da Troika, e o histórico das tais décadas que estão na primeira parte do livro do Luciano Amaral. Bem, eu acho que todas as décadas podem sempre correr de uma ou de outra forma, até porque muitas destas coisas acontecem por acaso, e aliás o livro do Luciano é bastante claro quanto a isso. Aquilo que largamente salvou a nossa economia no pós-Troika foi o advento do turismo, que de uma certa maneira, obviamente que houve... Vamos lá ver, houve iniciativas legislativas em Portugal que facilitaram, desde logo, por exemplo, a lei do alojamento local, que facilitou o licenciamento, etc., e que ali houve, de facto, um grande boom no número de dormidas em Portugal. Mas, como o teu livro mostra aí bem, há uma série de factos que são completamente externos à nossa economia e aos nossos decisores políticos, como o terrorismo no Norte de África,
que acaba por levar a uma maior procura por estes destinos, apesar de tudo solarengos, do lado, enfim, da Europa mais a sul, e onde Portugal depois soube surfar essa onda, e portanto isto para dizer o quê? Quer dizer que a economia é sempre uma mistura entre decisões políticas, mas depois também muitos incidentes, e aliás a pandemia... Que melhor exemplo é que podemos ter do que esta coisa que de repente caiu em cima do mundo com um vírus, não é? Que salta supostamente do mundo animal, de um laboratório, ainda ninguém sabe, e que de repente lança a economia internacional, toda a economia mundial, na maior recessão de que há memória. Então toda esta conjuntura atira-nos para a estrutura anterior. Mas eu julgo eu acho que vamos lá, eu acho que o advento do turismo, de uma certa maneira, tem de facto um lado de acaso. Também depois com a própria... com a multiplicação dos low cost, não é? Que levaram por isso a que os voos internacionais fossem muito mais baratos. Mas eu acho que não é só acaso, e eu acho também, mais uma vez, que o livro do Luciano também aponta pistas nessa direção, porque nós o que estávamos a tentar fazer, enfim, eu julgo que se houver uma espécie de ideia, vamos ver, um bocadinho mais estrutural por detrás da lista de lavandaria da Troika, era de facto a conversão de uma economia mais baseada nos não transacionáveis para os setores transacionáveis. E nós fomos para o setor transacionável, no fundo, de uma certa maneira, menos transacionável que não era. Ou seja, é uma exportação de serviços, portanto, é uma exportação que parte da ideia de que são as pessoas que vêm cá comprar, não é? A exportação de serviços é isso, não somos nós que mandamos cortiça para o resto do mundo, é o resto do mundo que cá vem consumir, bem, desde logo serviços de alojamento e depois também muito de restauração, etc. E esse tipo de exportação foi um tipo de exportação para o qual a nossa economia estava muito preparada, porque é um tipo de exportação que, como o teu livro mais uma vez mostra, tem a ver muito com contratos de trabalho. Portanto, são setores que estão muito baseados numa mão de obra muito barata, num trabalho muitíssimo precário. Aliás, nós tínhamos feito em 2020 com colegas da Nova, no nosso balanço social, uma caracterização da mão de obra destes setores e de facto encontramos uma prevalência de contratos temporários, prevalência de salários abaixo da mediana relativamente aos outros setores nacionais, uma prevalência também já agora, por exemplo, de mão de obra imigrante. Portanto, são todos estes setores ligados ao turismo, o alojamento, a restauração e também o retalho, que também vive, o retalho do pequeno comércio de rua também vive muito desta circulação, não é? Que tem muito a ver com turistas, e basta ver o que aconteceu ao retalho em Lisboa nos últimos 2 anos. E de facto, de uma certa maneira, foi uma maneira que nós tivemos de nos pormos a exportar algo em que nós éramos bons a fazer, que é de mão de obra pouco qualificada, ou em todo caso de emprego pouco qualificado, porque nós podemos até ter pessoas que sejam bastante qualificadas, embora nem sequer fosse o caso. Também tem uma prevalência maior de pessoas abaixo do nível de secundário do que os restantes setores da população, setores de atividade, peço desculpa. E portanto isso, aí é onde o acaso se junta a esta espécie de tragédia portuguesa, que é nós estarmos permanentemente a apostar numa economia que é uma economia baseada, no fundo, em poucas qualificações e em produtos que, no fundo, não são de grande valor acrescentado e não são muito distintivos. Aquilo que nos distingue no turismo é aquilo que é, enfim, que o livro também fala, não é? As paisagens bonitas e o sol e praia. E a praia e a sardinha, não é? E o pastel de nata. Clara Raposo. E depois veio a pandemia. Depois, certo, para acabar a agitação toda, veio a pandemia. Saiu da fava. E a pandemia colocou-nos em que posição? Voltámos para trás? Então, se calhar vou tentar ligar um bocadinho estes vários pontos, que a pandemia se calhar é um bom mau momento para nós vermos como trouxe ainda mais à superfície alguns dos pontos de imperfeição da União Monetária, que o Luciano aqui demonstrou, e também do interesse que talvez tenhamos em estimular uma economia mais diversificada nos setores que nos tornam mais competitivos em termos externos. Portanto, a pandemia chegou numa altura em que nós, vendo bem, não é? Depois daqueles anos de crescimento deste endividamento, da correção introduzida pela Troika, talvez com uma overdose, como o próprio Luciano também vai comentando no livro os vários aspectos em que talvez tenha tido sucesso, talvez não, é difícil aferir-se. Imediatamente a seguir a esta intervenção da Troika, enfim, tivemos aquele período que ainda estamos recordados de alguma recuperação de poder de compra, digamos assim, inversão de algumas das medidas mais radicais, digamos, que a Troika introduziu no nosso país. A economia foi dando alguns sinais de recuperação,
quer se queira, quer não, temos aqui um ano bastante melhor, 2018, em termos económicos do que os outros que tínhamos tido até então. Se calhar não é com aquela estrutura de produção, de atividade produtiva, com que a Susana ou o Luciano sonhariam de sermos os maiores do mundo em tudo e de repente éramos o país mais altamente tecnológico em tudo e com as melhores matérias-primas para tudo, os melhores recursos naturais que nos permitissem que o nosso capital humano super qualificado da nova geração conseguisse de facto dar cartas no mundo para tudo que estivesse cá, não é? Pronto. E portanto, não é exatamente assim, mas a coisa foi aguentando, não é? A coisa foi aguentando. E estávamos aqui todos a ver para que lado é que isto vai pender. Será que é desta que conseguimos dar aqui a volta e que este equilíbrio das contas públicas nos vai dar um bocadinho mais de margem para quem estiver a governar a determinada altura começar a ter um bocadinho mais de capacidade de dar espaço aos privados a desenvolverem novas áreas de negócios e trazer essa imaginação e financiamento e tal? O que é que vai... Quando é que há de haver uma altura em que nós sentimos que chega a iniciativa privada de facto e as pessoas sentem a confiança de apostar em projetos novos e novos setores? E chega a pandemia, ficámos sem saber como é que teria corrido sem a pandemia. Chega a pandemia e somos todos metidos em casa, não é? E a determinada altura isto traz uma grande recessão, etc. Do meu ponto de vista, apesar enfim, dos indicadores de pobreza e das desigualdades ainda mais extremadas que sentimos nestes momentos, porque quem vive numa casa pior sente isso muito mais quando está confinado do que quem vive numa boa casa, quem recorre a um ensino sem ter quaisquer apoios em casa de uma família que consiga ajudar na aprendizagem, fica muito pior durante uma pandemia e um confinamento do que quem vive com uns pais professores universitários que ficam em casa também e que podem ir ajudando os filhos a acompanhar no estudo. À parte de tudo isso, não é? Que nos vai levar tempo a recuperar a lentidão da aprendizagem destas crianças, tudo isso, mas que eu tenho esperança que a determinada altura nós sejamos capazes de fazer alguma coisa para dar resposta a essa dificuldade específica aqui de um conjunto de anos. Acho que atravessámos bastante bem, digamos assim, o período pandémico, uma vez que do ponto de vista da resposta do sistema de saúde, enfim, todos vacinados, tudo mais ou menos a andar e agora finalmente há talvez uma perspectiva de uma acalmia desta situação. Portanto, tivemos aqui uma grande crise, a nossa economia foi-se muito abaixo como muitas outras, não é? No nosso caso sentimos em particular a quebra daquele setor muito fundamental, a nossa estrutura produtiva dependia muito de circulação de pessoas e, portanto, os tais problemas do setor do turismo que a Susana aqui nos trouxe ficaram muito à vista durante esta fase da pandemia. Mas parece estar agora a ter alguma retoma e, portanto, não é de desprezar um setor tão importante como o do turismo, porque, de facto, para além de ser importante para as nossas exportações, para o equilíbrio das contas externas, tudo isso, é bom termos sol, é bom estarmos bem localizados, é bom termos monumentos maravilhosos, que devem ter sido péssimos investimentos há 500 anos atrás, Luciano sabrás isso melhor do que eu, altamente criticados nos livros dessas décadas, certamente, e que 500 anos depois... tanta crítica na altura. Na altura que 500 anos depois, né? que 500 anos depois, péssimos investimentos em determinada altura, que 500 anos depois se tornam emblemáticos e fazem com que novos setores de atividade apareçam. Portanto, a pandemia deixou-nos aqui bastante debilitados, mas com um ponto importante, que foi uma certa alteração na União Europeia, uma certa alteração na forma de encarar a União. Ou seja, aquela incompletude da União Monetária que faz com que, de repente, partindo de níveis diferentes, como o Luciano muito bem expõe no seu livro, Portugal, enfim, a forma como a própria taxa de câmbio foi estabelecida, etc., faz com que nos seja difícil competir, perdendo a possibilidade de brincar com o câmbio para nos ir tornando mais competitivos contra outros players internacionais. Não tivemos uma compensação, não temos a mesma compensação direta em termos de uma política orçamental comum na União Europeia que faça essa redistribuição ao mesmo tempo até garantir que estejamos todos mais ou menos a par em termos de desenvolvimento, digamos assim. Com a pandemia, pela primeira vez, houve aqui uma política orçamental, digamos, mais integrada para todos os países. A própria forma de decidir que se vai fazer um PRR ou algo assim dessa natureza para todos ao mesmo tempo tem a ver com, finalmente estávamos todos sujeitos, de formas diferentes e assimétricas, mas todos sujeitos à mesma fonte de risco, sem culpabilização específica de Portugal ou da Grécia ou da Noruega ou de Espanha,
quanto à origem daquela crise e, portanto, tivemos uma outra forma de ver como todos precisávamos de nos juntarmos e coordenarmos aqui a ação. Quando Como foi o preciso choque foi para coordenação, todos. como o choque foi para todos, houve uma abordagem um bocadinho diferente. O que me faz pensar que a pandemia nos deixa num ponto diferente também, porque a nossa própria economia, podemos olhar para os números do produto, não é? E se calhar para o Luciano eles serem bastante decepcionantes, porque, cresce, volta-se ao mesmo ponto, pronto, andamos por aqui, estamos quase a mesma. Mas eu não tenho a certeza que a economia que temos dentro daquele produto seja a mesma, exatamente, não é? Portanto, há aqui umas alterações, chegámos aos mesmos números, aos mesmos valores, Mas a composição muda a composição é capaz de ligeiramente. certeza que mudou alguma coisa e vamos ver daqui a uns anos, se calhar com isto, se há um bocadinho de esperança. Eu sou um bocadinho esperançosa nesta matéria. Deixa-me ver aqui, Luciano. De que Essa alteração europeia, eu gostava de pegar aqui neste tópico, porque a Europa é aqui uma questão, parece-me importante também nos cenários de base que o Luciano coloca, também vê mesmo sinais de algo que pode pronunciar um outro tipo de enquadramento caso exista, imagina um outro choque, já se vamos com esta vaga de choques, eventualmente pode vir outro. Eu avisaria aí para ter cuidado com aquilo que se deseja, isto é, eu acho que a alteração da relação das economias nacionais com a União Europeia já se alterou durante a crise anterior, a de 2008 a 14, 15, digamos assim. Alterou-se e foi visível no comportamento do Banco Central Europeu, que essencialmente se comprometeu a salvar a União Monetária quando ela estava... Hoje em dia nós já nem nos lembramos, mas quer dizer, em 2011, 12, discutíamos seriamente se Portugal não devia sair do euro, a Grécia não devia sair do euro, se não devíamos pagar ou não pagar a Até dívida. que o Sr. Draghi disse uma frase. Exatamente. E isso já foi uma alteração, foi um compromisso muito forte de que há uma vontade muito grande de não deixar este projeto desaparecer. Portanto, isso já estava visível naquela altura. Mas, voltando ainda à história da intervenção da Troika e a forma como foi feita, porque é que não houve uma intervenção incondicional? Basicamente porque os países, a Alemanha, a Holanda, a Finlândia, não quiseram que isso existisse. E essa situação ainda A minha pergunta era se acontecesse agora, se alguma coisa mudaria. Isso ainda está presente e vimos ainda no tempo do Covid, apesar do choque ser completamente simétrico, isto é... Quer dizer, ele não é bem... É um choque idêntico para todas as economias. Depois cria assimetrias de... Logo, por exemplo, nós que somos mais dependentes do turismo... Certo, mas é um choque simultâneo... Pronto. Sim, e escapa àquela visão... Desculpa, mas escapa àquela visão moralista da crise, que é uma coisa insuportável e que neste não houve, mesmo, não é? Era isso que eu ia dizer. Tivemos ao princípio aquela famosa questão dos frugais passados a ferrete. Claro. Ainda houve, naquela altura, uma pequena tergiversação sobre se a União Europeia se devia ou não comprometer. Pois é verdade. Pronto, depois aquilo passou. E supostamente há um super travão de emergência no PRR que nunca se fala disso, a gente não sabe bem o que é. Não, exatamente. Mas ele supostamente está lá. Ou seja, estas tensões foram sendo atenuadas, mas eu não acho que elas tenham inteiramente desaparecido, como se viu nesse momento e como se vê, se alguém estiver atento às discussões sobre os diversos bancos centrais da sua participação no BCE, o Bundesbank há sempre aí a ameaça de que cheguem aquilo que eles chamam os falcões, que não gostam nada deste género de coisas, como seja a emissão conjunta de dívida que foi feita para o Next Generation EU, não é? De que resulta o nosso PRR. E há sempre uma tensão, e viu-se também, naquela altura, quando isso foi discutido, o Parlamento alemão a pedir ao Tribunal Constitucional para verificar se aquelas transferências eram legítimas dentro da Constituição alemã, uma vez que correspondiam a transferências do orçamento alemão para... E, digamos, e aqui é que eu volto à minha frase inicial, aparentemente um bocado enigmática, de que cuidado com aquilo que se deseja. Porque isto corresponde a um problema que é o problema da representatividade democrática das instituições europeias. Isto é, este
este desejo dos alemães de controlarem as transferências é um desejo do Parlamento Nacional não ver. Nós podemos achar que é horrível, mas é o controle do Parlamento sobre as finanças que são cobradas, sobre os impostos que são cobrados na Alemanha e o destino que lhes deve ser dado. Se o destino dos impostos alemães é haver uma espécie de sistemática, uma prestação, uma prestação para Portugal, Espanha, Itália, direcionada ao Sul, Grécia, etc. O Parlamento Alemão é uma instituição democrática, ocorre que é um país especialmente rico, com um superávit externo, o que significa que tem sempre condições. Podemos discutir também se este superávit será inteiramente natural ou se não é fabricado. Mas pronto, mas tal como as coisas estão, é o controle parlamentar sobre as finanças públicas. E as instituições europeias não têm esse equivalente. E há outros fatores que estão a pressionar o debate já. A questão da inflação, que não se colocou há 2 ou 3 anos. Está a colocar-se mais agora. Está a colocar-se, em boa parte, pela recuperação... Por bons motivos, eventualmente. Há uma parte de bons motivos que é a recuperação. Há uma parte de bons motivos que é a recuperação da situação pandémica, não é? Quer dizer, houve uma quebra astronómica da economia, quer dizer, nunca se tinha visto nada assim, não é? Não estava nos livros. A economia, quer dizer, praticamente desapareceu uma boa parte das economias do mundo, e as economias industrializadas muito complexas tiveram um choque muito grande. E claro, está-se a recuperar, isto vai colocar pressão sobre a inflação e sobre como a controlar, mas quer dizer, provavelmente não é só uma questão transitória, quer dizer, a quantidade de dinheiro que foi colocada nos mercados monetários pelo Banco Central Europeu e pelos outros bancos centrais, é de tal maneira, quer dizer, durante muito tempo há a célebre história agora a nova economia monetária, que diz que não há um problema inflacionário de deixar e de continuar a injetar dinheiro nas economias. É uma nova tendência económica que tem aparecido aí, que é bastante discutida, mas eu acho, enfim, talvez como sou historiador um bocadinho mais acho que tanto dinheiro assim. Um dia vai ter. É verdade que passamos por 2 crises muito grandes, a primeira e esta agora, mas acho que um dia aquela quantidade de dinheiro vai ter de ser retirada. Susana, de a questão europeia. Não, eu por acaso, quando a Clara e o Luciano estavam aqui a falar, tinha já tomado nota, BCE, porque é muito importante isto. Aquilo que Draghi fez em 2012 repercutiu-se diretamente nesta crise, porque 3 semanas depois, ou 15 dias depois ou seja, em março de 2020, ou logo, se calhar, talvez logo na primeira semana de abril de 2020, a Lagarde veio dizer: vou começar a comprar dívida nos mercados secundários. E, portanto, essa resposta europeia, que depois, do outro lado, ou seja, do lado do Conselho Europeu e do lado todo este debate dos frugais versus não frugais, que demorou imenso tempo, não é? Como é sabido, a verdade é que no Banco Central Europeu aquilo foi automático, o que depois levou ao Parlamento alemão a ficar zangado, e como o Luciano diz, nós podemos ter uma opinião sobre isso, mas quer dizer, a estrutura institucional neste momento que nós temos na União Europeia e a maneira como os votos se refletem em mandatos ao nível nacional, ao nível europeu, é tal que o Parlamento alemão, efetivamente, tem este poder e, portanto, vai sempre haver esse limite, e o BCE está neste momento limitado, e eu acho que isso é verdadeiramente... Os outros bancos centrais, eu percebo muito pouco de inflação, já agora, disclaimer, mas os outros bancos centrais já começaram a subir as taxas de juros, e o Banco Central Europeu tem estado sempre a dizer não, isto é temporário e tal, quando, enfim, é mais ou menos, está-se a tornar mais ou menos evidente que não é assim tão temporário, e de facto neste momento já estão a dizer que vão começar a aumentar as taxas de juro provavelmente ao longo deste ano, e portanto vão, obviamente. O que eles estão a fazer, obviamente, é gerir as expectativas. Também foi dizer nem pensar não há inflação, pois não, isto é temporário, agora vamos aumentar ao longo deste ano, e se calhar antes de chegarmos ao verão estão a aumentá-las. Sendo que, e isso é um problema, porque eu julgo que uma das razões pelas quais o nosso Banco Central
está a ser mais conservador neste momento de atuar. Não sei se a palavra é mais conservador ou está a hesitar mais em subir as taxas de juros. Pronto, para ser... É precisamente porque eles sabem que estão a fazer um papel, que estão-se a substituir a um Estado federal que nós não temos, que as outras economias... Bom, enfim, o Reino Unido é um Estado... É mais ou menos federal, também é um bocadinho essa estrutura. E nos Estados Unidos é um Estado federal, onde as transferências que e na China é como é. Foram gigantescas. A China ninguém sabe o que aquilo é. E, portanto, eu acho que há aqui uma hesitação que tem a ver com uma certa consciência do Banco Central Europeu, que vem, na verdade, desde o tempo do Sr. Draghi, e que a Christine Lagarde, de uma certa maneira, herdou, que é, nós estamos aqui um bocado para tapar aqui os buracos destas transferências entre países que verdadeiramente não existem. Eu acho que há um grande problema, há um grande problema na Europa, é que as economias deficitárias, muitas delas são enormes. A Itália, que é uma catástrofe económica ambulante, não é? A Espanha, liderada por Draghi. São grandes. São países muito grandes e, portanto, estas ações são absolutamente necessárias e é muito difícil, toda aquela relação que estávamos a falar institucional entre os deficitários e os superavitários. É porque nunca se fazem bem as contas da Europa como um todo, nunca nos é apresentado por nenhuma instituição europeia verdadeiramente, seriamente, nunca nos é apresentado exatamente o quadro geral da União Europeia enquanto potência económica, não é? As contas, onde é que estão as contas públicas agregadas da União Europeia, onde é que estão esses valores todos, quem é que de facto tem beneficiado mais ou menos do crescimento da União, onde é que isto está feito, não é? E eu acho que isto é bastante fundamental e faz com que nós estejamos sistematicamente nesta discussão e que depois a Comissão Europeia, tal de vez em quando há umas transferências de uns programas de apoio àqueles que entraram mais tarde porque eram mais atrasados e que nunca chega a ser suficiente aparentemente para recuperar esse nível. Mas aí tu tinhas de dar aquele salto para uma democracia europeia. Para ter impostos, desde logo para ter lá a capacidade de cobrar impostos. Mas é a coisa que eu acho que devia ser um caminho seriamente discutido. A questão dos impostos. A questão de tudo, a questão de uma política orçamental também mais comum na União Europeia, com uma redistribuição orçamental entre estes países com alguma lógica político, um grande salto político e de desenvolvimento económico da União Europeia enquanto economia. Mas se não foi dado anteriormente, até chegarmos a estas décadas agitadas, há sinais de que possa haver... Não sei, acho que é difícil que se chegue... Mas devia ser possível fazer-se esse estudo, começando por ser um estudo, como deve ser, bem apresentado, em que os frugais e afins não se sintam desvirtuados do seu poderio e superioridade económica face a outros países e que sentissem o benefício de ter uma União Europeia com diversidade e heterogénea, mais equilibrada a outros níveis. Porque eu acredito que essa é... Ou seja, por exemplo, o Luciano tem aqui umas partes deliciosas no livro. Sim. Okay? Vamos a isso que eu ver se eu consigo ainda chegar a todas as partes deliciosas. Mas vamos algumas lá. delas têm a ver... Qual é a parte mais deliciosa? Vá lá. Tem várias, não é? Uma é aqui, por exemplo, olha aqui, página 99, Luciano, eu vou citar, aparece em vários sítios, não é? Que é dizer, parece exigir a Portugal que realize o melhor de todos os mundos, que devesse possuir a administração pública escandinava, a indústria automóvel alemã, a indústria têxtil italiana, o mercado de trabalho holandês ou a investigação e desenvolvimento americana. A verdade é que também a Itália não tem a administração pública portuguesa, nem a Espanha, não. Ou seja, eu acho isto uma análise muito realista e adequada e noutros estados também não encontramos em todas as áreas exatamente todas as regiõezinhas absolutamente iguais umas às outras e o que estamos aqui a tentar fazer é que Portugal consiga ser tão bom como Espanha, no fundo é isto, como quando o Reino Unido estava assim na União de outra maneira, como a Alemanha, como não sei o quê, como a Bélgica e tal, e se calhar esta não é a forma mais eficiente e eficaz de conseguirmos tirar o maior partido possível de uma zona económica tão grande. É como quando nos casamos, não é? É uma união de facto em que estamos à espera que naquela relação toda a gente faça o mesmo. Ora, não me parece que seja essa a lógica quando nós nos unimos com alguém de nos substituirmos uns aos outros. Neste contexto, Luciano, entra aqui bem a questão dos modelos.
dos modelos vários, os 3 modelos Os três. que o Três Luciano aqui possibilidades. avança, que acho que era bom elencar até para podermos chegar ao modelo, talvez seja o mais interessante aqui, mas eu vou deixar que o Luciano explique primeiro e depois eu já faço algumas perguntas sobre ele. Qual Não, é as que é a três parte saídas dos possíveis, modelos? não é? Três Acho que é possibilidades. três Três possibilidades. possibilidades. Isso já vinha em Tínhamos em 2010, 2010 e que imagina. agora Já vinha em mantém. 2010. E que Não, agora é que estamos joguei a que mesma. estava a falar do modelo, aquele que se fala muito agora, que é o modelo das economias de leste, que também faz um bocadinho parte Também deste. fala Sim. disso. Sim, mas joguei que era desses modelos que estava... Não, estes 3 cenários. Os 3 cenários. Tenho de me lembrar como é que é. Então, é a saída 140 do euros. Primeiro era... Abandono da União abandono. Económica Era Monetária. default da dívida, sair do euro ou então o ficar milagre irlandês. depender do cheque. O milagre Milagre irlandês, irlandês. exato. Olha, eu li bem Ou isto. seja, tá? a primeiro, O milagre a primeira irlandês. hipótese seria a hipótese de termos uma economia que fosse capaz de atrair grandes quantidades de investimento estrangeiro, à irlandesa. Mas, desculpa só interromper. É Diz. que o milagre irlandês toda a gente fala, mas do milagre tunisino, eu queria que os leitores soubessem que Já só vi. este livrinho do Luciano é que É vai verdade, explicar. explicar Ele vai o já de maneira explicar o que- tunisino, mas porque é que o Desculpa, irlandês continua. não é um cenário execuível? Quer dizer, eu acho difícil um bocado por razões que nós aqui falamos. A Irlanda é um país com um nível educacional muito elevado. É, digamos, inglês de... Uma economia satélite Speaking do Reino É uma- language, do Reino working Unido e dos Estados language. Unidos. Sim, sim, É, exatamente. Sim, ambos, exatamente. ambos. A língua. A língua é originalmente inglesa, transformou-se num paraíso, digamos, fiscal para multinacionais, sobretudo americanas. É quase o 51º Estado dos Estados Unidos, a circulação entre irlandeses e americanos da costa leste é enorme. É muito difícil reproduzir esse modelo. Nós fizemos o tal milagre tunisino nestes últimos anos, Que é? Com o turismo. Quer dizer, em vez de termos a alta tecnologia, pronto, tivemos o turismo que eu também, tal como a Clara está a dizer, eu também não tenho Não nada... diabolizamos, não, sim, não. sim, não tenho nada É bom contra. sinal, é sinal de que é bom viver-se aqui, Sim, não é? sim, não, Porque pode ser. Os países do sul da Europa, aliás, os países da Europa em geral, têm uma grande componente turística, porque são países... Mas não é muito Cultura, com sustentável. história. interessante. Não, quer dizer, uma vaga de sustentável, era preciso atentados era preciso era Pode mais qualquer roubar coisa. um conjunto de estratégias. Uma vaga de atentados. Portugal beneficiou. Não, Certo, mas é muito atreito a riscos, não é? Sim, é muito... Mesmo até a riscos climáticos Não pode e ser assim, só quer dizer, isso, se tiveres não é? um ano de inundações ou de muito seca, aleatório, ou- muito volátil, Sim. quer dizer, não é evidente e sobretudo não tem um valor acrescentado, quer dizer, Não é tem. uma atividade de Mas qualificação também tem baixa. surgido outro tipo de atividades também que estão aqui um bocadinho fora do livro, não é? Estão um bocadinho no livro, mas também há outras atividades, não é? Toda a gente estou a falar nos unicórnios, eles também não surgiram do nada e são em setores muito variados. E há certo? unicórnios turísticos. E há turísticos, e há tecnológicos de outra natureza, etc. E que também houve a capacidade de alguém ter essas ideias e de os trazer, não, em parte com algumas políticas públicas que estimularam um bocadinho esse espírito empreendedor e de se criar startups por aí fora, e depois também capital humano mais qualificado, com mais imaginação e... não. O problema desses negócios também, portanto, isso também não seria impossível juntarmos a Flórida e a Califórnia aqui, esse é que era um grande objetivo, os dois aqui em Portugal. Agora, este capital, à medida que, assim que estas empresas começam a precisar de aumentar a sua dimensão ou aumentar capitalização e tal, fogem-nos, deixam de ser portugueses e vão se capitalizar para outros sítios. Mas E é esse que é eu o acho que grande nós- problema que o Luciano identifica no Que é a seu falta de livro, que é o capital. capital, é aí, na fraca produtividade do nosso capital é que se calhar está... E também do capital humano. Humano. Vocês não quiseram poupar à parte do livro em que eu desvalorizo um pouco o capital humano, que não é verdade, eu acho que o capital humano é essencial. O que me parece é que nós não temos o nível crítico de capital humano e portanto não podemos assumir que isso é uma vantagem comparativa nossa, porque não a temos, não é? Portanto, demora muito tempo A desenvolver. a desenvolver. E há caminhos com o tipo e a escala do capital humano que nós temos possíveis. Há tal coisa, tal exemplo dos países do leste da Europa, que
têm índices de capital humano não muito diferentes dos nossos, mas criaram ali um modelo de atração de investimento estrangeiro em atividades tecnologicamente mais sofisticadas do que o turismo. É um modelo. Eu, no livro também discuto os problemas desse modelo. Isso também não é um modelo que hoje em dia há muita Muito por ideia. causa também do Estado de Providência que existe ou não existe. Isso Naquele é uma caso, coisa, isso é uma coisa, digamos, boa que Portugal tem, é um Estado de Providência cara. desenvolvido. que limita o crescimento. É preciso. Não, isso não sabemos. Não Diz- sabemos. Tu não dizes- Eu não digo isso. Eu não digo não isso. diz isso. O crescimento económico estava limitado por objetivos políticos difíceis de abandonar, como a conciliação com o Estado de Providência, em 2010. Não. Certo, nesse Não, momento... não, quer dizer, digamos, para termos isso, não, isso tem uma componente, digamos, lá está, não transacional, serviços públicos, etc., são não transacionais, mas para termos isso, temos de ter compensações do outro lado, o que não tivemos pelo investimento e pelo tipo de investimento que não permitiram um crescimento que seja capaz de alimentar a existência desse Estado de Providência. Portanto, eu acho que é essencial tê-lo. Esses países têm-no muito menos desenvolvido e eu acho que faz parte do código genético da nossa democracia o Estado de Providência. E, portanto, se começamos a desmantelá-lo, é qualquer coisa. Isto é, era possível continuar a ter uma democracia, mas esta nossa democracia foi muito feita à base da construção deste sistema. O E terceiro em pouco cenário, tempo, no fundo. o terceiro Sim, cenário, Em pouco tempo. E tem muito pouco tempo. Quer dizer, nós só chegámos aos níveis de despesa pública, como está aqui o gráfico. O dois. O gráfico 2 dos dois. O gráfico 2 Não é fácil mostra ver o nível de vídeo. despesa pública idêntico aos Idêntico países europeus no princípio do século XXI. O livro só tem 2 gráficos. Só tem que é para dois os leitores gráficos. não ficarem E ao assustados. contrário, e é assim, ao contrário da análise do Luciano, eu sou talvez menos, não sei se é menos ambiciosa, eu não faço uma análise, eu olho para os gráficos e eu vejo, epá, não é espetacular, não recuperamos, não estamos ao nível, mas os outros também foram evoluindo e nós é devagarinho, devagarinho vamos atingindo aqueles patamares dos países mais desenvolvidos que se vão desenvolvendo também e cada vez mais. Sim, E é mas difícil estás a perder, recuperar. ou seja, se olhares para o ranking, estás a perder lugares no ranking. Sim, não é? mas isso se é vais se eu mais passar devagar a que os vida. outros, Exato, mas isso é também uma forma de olhar para a vida sempre a olhar para o parceiro de lado, claro, é o invejoso. claro, não. E eu não me guio por esses princípios na minha análise. Bem, eu Não. acho que temos de olhar para o absoluto e também para o... Porque também Certo. há coisas que são ótimas que se põem as pessoas ou entidades em primeiro ou segundo lugar num ranking e que eu também acho que são erradas. Pois, claro. E, portanto, Exato, não há nada, uma não há nada de análise- errado numa escolha social. É uma escolha, portanto, é uma são escolha social que é escolhas. legítima. Isso é Desde que não importante condicione que no futuro se consiga continuar a manter um certo nível. Exatamente. E isto deve ser eternamente perceber. discutido. Mas esse é o desafio, não é? Não, e esse é o ponto também da comparação com esses países do leste europeu. Isto é, temos de perceber que aquilo também tem os seus custos. Isto é, e que o nosso modelo tem custos, mas também tem vantagens. Quer dizer, quando nós falamos da Troika, do choque de rendimento que tivemos durante a intervenção da Troika, não é nada que se compare com o que esses países passaram. Se virmos as curvas Sim, sim. do crescimento, que são choques, nós aqui não toleraríamos socialmente uma coisa daquelas. Desemprego, etc. Claro, depois recuperaram muito rapidamente, é a tal flexibilidade. Mas esse é um preço que queremos pagar, não é? tudo Isso- tem prós e contras, não é, Claro. Susana? Não, então isso é evidente, não há modelo, não há nenhuma maneira, ou seja, não há nenhuma maneira de organizar a sociedade que seja objetivamente superior à outra. Isto são, em De acordo, mas sociedades os países democráticas podem isto ter resulta de um consenso uma democrático. determinada estratégia, um determinado rumo. Não é possível ter esse rumo? De qual outro rumo, desculpa? O rumo que não Escolher seja... ou ter opções, de Exatamente. Ter uma opção que, enfim, vou dar um exemplo, que significa também um pouco temos Estado de algumas. Providência, por exemplo. Já- Aparentemente já não, foi feito acabámos de pouco. dar uma Já foi maioria feito absoluta pouco. ao Sim, agora. Partido Socialista. Lá está. Mas quer dizer, mas isso é uma escolha. são escolhas É uma escolha que é democráticas. perfeitamente Claro. legítima. Não não é? E como diz o Luciano, e aliás o livro dele fala disso bastante, não é? Na parte da. Portanto, é evidente portanto, Portugal cresce acima da média europeia. No entanto, quando nós comparamos com os países que tinham economias mais semelhantes à nossa, Já estão cresceu melhores. menos do que esses países. E logo, quando nós olhamos para um ranking das economias europeias, da mais rica, que é a Alemanha, para as outras por aí fora, até a Roménia e a Bulgária, peço desculpa, e Bulgária, que estão sempre cá em baixo de tudo, em tudo. São as mais pobres, com maiores índices de pobreza, com maiores índices de privação material, pronto, são
países, além disso, institucionalmente muito fracos, com muita corrupção, etc. Bom, portanto, olhando para esse ranking, não é? Portugal, como está a crescer acima da média, mas está a crescer mais devagar do que aqueles que estavam parecidos com ele, está a ficar atrás dessas economias de leste. Aliás, há aqui uma parte do livro em que o Luciano enumera as datas exatas em que fomos ultrapassados pela Chequia, então a Estónia, não sei, está a cada uma, não é? Pronto, e portanto, agora, como o Luciano mais uma vez expliquei bem, esses modelos têm consequências sociais, portanto, têm um Estado social muitíssimo menos, ou seja, um Estado de providência, vamos dizer que, no fundo, absorve muito menos os riscos, não é? Portanto, por exemplo, taxas de desemprego que no pico da crise muito superiores, e isso é uma escolha que nós em Portugal não quisemos fazer. Aliás, nós agora mesmo, durante esta enorme crise da pandemia, eu julgo que os dois elementos essenciais que o Luciano discute sempre no livro, que são a parte do capital, não é? Da falta de capital, e depois a parte do Estado de Providência, foram verdadeiramente definidoras destes últimos 2 anos. Na parte do capital, nós podemos pensar que de facto tínhamos empresas perfeitamente descapitalizadas, tivemos uma adesão às moratórias, que em termos de percentagem do PIB foi a segunda maior país da União Europeia. Havia a Malta, que é uma coisa estranha, porque enfim, é uma espécie de paraíso fiscal, é uma economia é uma economia financeira, quer dizer, uma economia onde vive muito pouca gente, mas depois julgo que era a Hungria, o único país que em termos de percentagem do PIB tinha mais adesão às moratórias. Portanto, as nossas empresas descapitalizadas tiveram que aderir a um instrumento que basicamente consiste em empurrar para a frente e que aparentemente até agora, contrariamente a algumas previsões catastrofistas nas quais eu me incluí, não está a correr assim tão mal. Sim. Vamos lá ver. E depois a parte do Estado de Providência. Nós tivemos a economia verdadeiramente estatizada em 2020, quer dizer, nós tínhamos os salários todos pagos, tínhamos temos toda a função pública em casa, não é? Obviamente, a trabalhar de casa, muitos a trabalhar e outros nem tanto. E o que é que o próximo próximo ciclo pronuncia, só para fecharmos o programa? Susana? My God. Próxima década. Agora é difícil. A próxima década. Ciclo, nós acabamos de ir a eleições. Isto não é por décadas, isto não é por décadas. O livro é por décadas. O livro é por década. É vicioso. Daqui a 10 anos estamos aqui outra vez. Susana, vá lá. Não, eu acho que pode ter havido coisas boas, bom, certamente na parte da Europa. Portanto, eu acho que, por exemplo, esta coisa do endividamento comum pode ter sido uma maneira de algumas mentes mais estratégicas no seio da União Europeia e mais federalistas terem introduzido a semente que nos vai levar num futuro próximo a discutir a questão dos impostos europeus. E desse ponto de vista pode ser mas também pode ser uma tragédia, porque no taxation without representation, e o nosso Parlamento Europeu é um órgão bastante... Temos de repensar isso, se calhar, não é a nossa representatividade. É decorativo aquilo. Sim. Não serve para pouco. Portanto, isso eu acho que é uma coisa boa. Se essa dinâmica se consubstanciar num bom avanço federalista, para mim, que sou fundamentalmente federalista, é bom, do ponto de vista europeu. Do ponto de vista da nossa economia nacional, eu acho que nós semeámos sementes de tragédia no sistema de ensino. Portanto, nós estamos esta coisa do capital humano, o desafio do capital humano é um problema, que eu acho que até agora não vi assim ninguém com grande vontade com a pandemia, de resolver. Com a pandemia, sim. Houve um atraso agora. Atraso enorme, não é, nas competências dos mais jovens, e também há um impacto nas camadas mais jovens no mercado de trabalho, que aliás ainda a semana passada saiu um estudo do Banco de Portugal que mostrava que o emprego já voltou aos níveis pré-pandemia, exceto nas camadas mais jovens, que eram de facto aqueles que estão concentrados no mercado de trabalho menos protegido, que aliás a dualidade é outra coisa que o Luciano aqui explica muito bem, que têm contratos temporários, estão mais precários e por isso não ficaram protegidos pelo layoff e portanto agora estão mais ali a patinar, a tentar apanhar. E isso é mau. Ou seja, nós devíamos arranjar maneira que a nossa economia desse a mão a estas camadas mais jovens, não só as escolares, como os jovens em início de vida, e eu vejo uma coisa bastante preocupante. Mas há uma coisa boa, ou seja, nós podemos ter estado a limpar zombies. Nós já limpámos zombies na outra... E isso é bom do ponto de vista da capitalização, não é? Clara Raposo, próximo ciclo, acabamos de ir a eleições. O próximo ciclo... eu tenho alguma esperança de que, apesar das imperfeições que são apontadas ao PRR e ao quadro financeiro plurianual que há de estar aí para chegar e tal, que esse dinheiro que aí venha acabe por ser investido. De uma forma ou de outra, em investimento público, em investimento privado, tem de ser, não é? Nós temos um problema de falta de capitalização e de falta de hábito das empresas de irem para o mercado de capitais e de recorrerem a financiamento com mais capital próprio e menos dívida, e menos instrumentos de dívida, e tenho esperança de que este quadro financeiro plurianual seja suficiente para nos dar aqui um certo elan e que as pessoas comecem também, porque isto não é só, o nosso problema é que nós discutimos o Estado de Providência para tudo, até para ter a ideia de quais são os negócios em que nós devemos investir no futuro, e não pode ser assim, tem de ser as pessoas a terem as ideias para os negócios.
isso é um problema, não é? Os nossos empresários, de vez em quando até parece quase, isso é que parece quase é o milagre português, é quando aparece aquele empresário com a grande ideia para um novo negócio e arrisca mesmo e vai. Há assim uns grupos económicos, um ou outro, em que nós encontramos um bocadinho este efeito, mas não é suficiente e tem de se estimular isso um bocadinho mais. Acho que é possível que isto venha a acontecer. Achas que não? Luciano Achas que Amaral. Não, É um isso problema. Eu queria passar esta fase da... Bora. Não, mas o autor não pode passar Queria assim. não dizer nada Sobre o futuro, a próxima década. Mas pronto, é que eu sou historiador, Claro, passado. Sou muito Mas bom nós a adivinhar também, o passado. mas nós também, só conhecemos o quase vocês são passado. péssimos Já que a fazer estamos numa previsões. mesa Mas eu redonda, acho apesar que de sim. tudo, A minha questão com o federalismo, aliás, uma conversa que eu já tive com a Susana, a minha questão com o federalismo é uma questão de democracia, essencialmente. Eu não me importo de viver numa democracia europeia. O que eu acho é que é muito difícil passar deste estádio em que nós estamos, dos Estados nacionais diferentes. É muito difícil, será muito trabalhoso, e as experiências federais ou confederais, toda a gente fala dos Estados Unidos, um exemplo, uma federação. Os Estados Unidos passaram por uma guerra civil Pois é, em que morreram verdade. 500 mil de pessoas, e ainda hoje, como a gente sabe, são 2 países, 2 Américas, ou 3 ou verdade. 4, enfim. Portanto, as experiências federais e confederais têm níveis de dificuldade muito grandes e que é preciso ter cuidado com isso. E, portanto, ou temos uma experiência democrática europeia, coisa que não me importava se isso fosse bem feito, ou podemos ter uma experiência autoritária ou burocrática europeia, em que são as instituições europeias sem representatividade democrática que decidem sobre várias coisas dos diversos países. Esse é o meu Em vez é a minha de- questão com a receio, Europa, que é que digamos assim. adicionamos, Em não é? vez de viver Sim, como um soberano endividado, Portugal adquiriria o como estatuto acaba de o livro. região subsidiada de uma grande economia europeia. Depois acaba Pronto. mais ou menos o livro Que é um assim. bocado aquilo que nós somos E, agora. aliás, acaba não só... Não somos Mas diferentes é disto, assim. pois não? Acaba com isso e acaba com mais uma coisa que acho que é o essencial. Com, Mas eu- esta emissão de dívida diz, quebrando-se com esta emissão de dívida, pela primeira vez, de alguma forma, o vínculo entre orçamentos e parlamentos nacionais. Portanto, é esta dimensão parlamentar, no fundo democrática, que é necessário ter em consideração quando pensamos na integração europeia. Havia um poeta português, Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo. Pode-se dizer Europa, questão que eu tenho comigo mesmo, mas é esta questão. Não é uma questão de ser contra ou a favor da Europa. Isto seria ótimo É que se haja criássemos uma grande que seja uma democracia forma europeia. democrática de Não há nada gerir. melhor do que acabar na página 203 e com o autor a citar a sua última frase do livro. O livro lê-se bem, como diz a Susana Muito Peralta. bem. Muito obrigado Super pela bom vossa livro. disponibilidade, Luciana Amaral, Laura Raposo e Susana Peralta. Debatemos aqui este livro, A Economia Portuguesa, as últimas décadas, um dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que debatemos aqui nesta Praça da Fundação virtual.